Olá pessoal, nosso conteúdo da semana vai ser membrana plasmática. Pronto pessoal, e aí, será que você entende quando a gente fala assim, modelo mosaico fluido, permeabilidade seletiva, difusão simples, difusão facilitada, osmose, será que essas palavras são compreensíveis para vocês? Né? Ou transporte por vesículas e parede celular. Pronto, tudo isso aqui que eu falei é o que hoje nós vamos entender. Então vamos adiante, para que nós possamos entender cada um desses termos. E vamos começar pelo modelo mosaico fluido. O que é que significa isso? Mosaico. Mosaico, pessoal, é essa imagem que ela é formada por várias pequenas partes coloridas, uma imagem, um todo de uma imagem formada por várias pequenas partes, tá? Então isso que é um mosaico. E nós vamos já ver o que é que isso tem a ver com a membrana plasmática, ela vista do microscópio, né? Outra coisa, que é uma coisa fluida. Para a membrana plasmática, fluido aqui vem no sentido de ser flexível. A membrana plasmática é como se fosse uma bolha de sabão, que ela é flexível, ela não é rígida, ela é flexível, tá? E por fim, vamos ver aqui a nossa imagem computadorizada da membrana plasmática. Você consegue ver que ela é bem colorida, realmente, é um estilo mosaico, né? E aí você não vai mais esquecer dessa ideia. A membrana plasmática, ela é referenciada por esse nome, modelo de mosaico fluido. Pronto. Então vamos falar um pouco agora sobre a constituição da membrana plasmática. Essa partezinha vermelha aqui é uma camada lipídica, que ela é dupla, por isso que é uma bicamada lipídica. Então, e essa outra figurazinha aqui em amarelo, ela está simbolizando as proteínas. Basicamente, toda membrana plasmática ela é formada por essas duas coisas. É a formação básica da membrana plasmática. Seria o quê? As proteínas e a bicamada lipídica. Sintonize nessa ideia. Muitas vezes, essa bicamada lipídica ela vai poder ser chamada de fosfolipídio. Lipídio. Ou seja, o fosfolipídios. Ou seja, a formação básica, eu também posso dizer que a formação básica da nossa membrana plasmática pode ser as proteínas com os fosfolipídios, tá? Então, essa ideia guardada, formação básica da membrana plasmática, proteína mais fosfolipídio, pronto, vale muito. Agora eu vou explorar um pouco mais de outros detalhes, certo? Quando vocês verem no livro de vocês essas espécies desses, acompanha aqui na imagem, desses balãozinhos azuis, na verdade eles são glicídios, carboidratos. Se tiverem ligado essa parte amarela, que nós chamamos de proteína, a gente vai ter essa partículazinha aqui chamada glicoproteína. Caso os glicídios estejam ligados aos fosfolipídios, vai ser os glicolipídios. Pronto. E assim fechamos um pouco sobre essa nossa ideia, que é do mosaico fluido. Permeabilidade seletiva. Ou seja, a célula, ou melhor, a membrana plasmática decide, ou ela quem vai permitir quem entra e quem sai da célula, tá? E essa entrada e saída é chamada de transporte, ou ela é dada através de uma espécie de transporte. E aí, nós vamos poder ter alguns tipos de transporte. O passivo, que é aquele que é muito espontâneo, sem nenhum gasto de energia, e o transporte ativo, que é aquele que acontece com um gasto de energia. O transporte passivo são 3 tipos: difusão simples, osmose e difusão facilitada. Enquanto o transporte ativo vai ser do tipo bomba de sódio e potássio, bomba de Na+ e K+, ok? E aqui nós temos mais ou menos
essa questão do transporte, pelo menos assim, algumas coisas que poderiam entrar na célula, beleza? Vamos começar a falar sobre a difusão simples. A difusão simples, as partículas do soluto se movimentam para onde tem menor concentração. Então, assim, é uma tendência. Quando tiver um soluto, se jogar sal na água, ele tende a se espalhar igualmente sobre todo o líquido. E é interessante que nesse exemplo, nós temos o seguinte: o soluto ele vai ser simbolizado por essas pintinhas vermelhas, certo? Isso aqui é a nossa MP, vai ser a nossa membrana plasmática. Observe que ela é pequena, ela é semipermeável, só que ela permite, nesse caso, a passagem desse soluto. Haverá situações que ela não vai permitir a passagem do soluto. E aí quem vai passar é a água e já vai receber o nome de outro processo. E nesse caso ela vai permitir a passagem desse soluto, tá? Então, depois de algum tempo, como eu disse a vocês, jogou o soluto na água, chamar de sal, jogou o sal na água, o que é que vai acontecer? Ele vai se espalhar igualmente. Como a membrana permite a passagem do sal, ele vai se espalhar igualmente, e o nome desse processo é o tal da difusão simples, beleza? A osmose, ela vai acontecer quando a membrana ela for seletiva ao ponto de não deixar que o soluto passe, ou seja, o soluto é grande demais para que ele possa passar através da membrana plasmática. E aí ele é grande, o soluto. Porém, a água é capaz de passar. E aí a água vai migrar, como o soluto não pode vir até a água pode ir até o soluto, que é aquela história. Como Maomé não pode ir até a montanha, no caso a montanha vem até Maomé. Então, o que vai acontecer é que o nível da água vai subir justamente para equilibrar, para que esse soluto fique bem distribuído, certo? E aí nós vamos ter o tipo do processo chamado de osmose. Vamos ver também a osmose que pode acontecer nas células animais. Observe como fica essa célula no meio isotônico, no meio hipotônico e no meio hipertônico. Observe, isso daí é uma informação importante, bem interessante saber, certo? E tem tudo a ver com aquela osmose que a gente viu lá, certo? Aquele é o princípio. Então, observe, eu poderia não ter o nome aqui embaixo, eu poderia riscar esse nome aqui embaixo. Só que ao ver que a célula está inchadinha, eu ia saber que o meio que ela está é hipotônico, tá? E vocês têm isso aqui no livro, podem recorrer a isso aqui depois, tá bom? Ok? Vamos para frente? Difusão facilitada. Gente, ela nem é osmose, nem é a difusão simples. Então, como é que ela acontece? Ela é facilitada por meio de quem? Vamos relembrar aqui, que a gente viu no primeiro slide. Qual é a composição, qual seria a constituição básica da membrana plasmática? Olha, proteínas e fosfolipídios é a composição básica. Então, as proteínas, muitas vezes, elas facilitam a entrada de certas substâncias, que no caso aqui, ela irá facilitar a entrada dessa substância aqui, que é a glicose, gente. Isso aqui é o alimento para a célula. Então, é claro que a célula vai arranjar uma forma de facilitar aquilo que é bom para ela. Então, na difusão facilitada, só para fechar a ideia, a transportadora possui uma afinidade química, ou seja, a proteína transportadora possui afinidade química, faz a glicose atravessar a membrana. Transporte por vesícula é de dois tipos. Existe o em exocitose, que é quando algo está dentro da célula e ela expulsa para fora, e a endocitose, que é quando algo que interessa a célula ou é um objetivo dela fagocitar alguma coisa que está fora, certo? Então, vamos só observar aqui. A exocitose acontecendo, esse é o interior da célula,
Isso aqui é alguma coisa que ela quer expulsar e ela forma uma pequena membrana, certo? Aí, que depois se conecta a essa membrana aqui até se abrir e expulsar. Exocitose. E nós temos a endocitose, que é o inverso. Aqui possivelmente algum nutriente para a célula e ela vai, ó, ela começa a formar a vesícula, aí essa vesícula começa a fechar e aqui ela separa. Pronto. E uma vez estando dentro da célula, ela vai digerir esse conteúdo. Um tipo especial de endocitose, ou seja, de algo que a célula vai digerir, que está lá fora, liberando uma vesícula e depois aquilo entrando para dentro da célula, tá bom? É a fagocitose. A fagocitose, ela é até uma espécie de defesa natural do nosso organismo, certo? E aqui nós vamos ver um exemplo de fagocitose. Tem essa pequena célula aqui chamada neutrófilo, que também muitas vezes pode ser uma célula de macrófago, né? E essa célula de neutrófilo, o que é que ela vai fazer? Ela identifica, essa célula aqui, ela identifica um pequeno pontinho fora. Mas, na verdade, esse pequeno pontinho é uma bactéria. Então, ela vai fagocitar essa bactéria. Ela vai dar um jeito de abrir aqui, certo? Viu? Ela abriu, começou a formar aquela vesícula. Pronto, fechou a vesícula, está no interior da célula. E agora, essa bactéria irá ser digerida pela célula, beleza? Então, muitas vezes, isso daqui é o sistema de defesa que o nosso próprio organismo tem, que geralmente ele é realizado pelas células macrófagas, né? Ou, nesse caso aqui, pela célula neutrófilo, que é uma imagem 3D, para que a gente possa ver. Isso aqui seria uma imagem de um macrófago, né? No caso, ele vai fagocitar essa célula bacteriana aqui. Olha, chegamos aqui nos nossos finalmente e para finalizar, vamos falar sobre a parede celular, que é algo muito único apenas para alguns tipos de células. Então, não é toda célula que possui parede celular. A célula animal não tem. A mais importante, digamos assim, que eu vou colocar para vocês aqui é a célula vegetal. A célula vegetal, ela possui a parede celular. E o que é a parede celular? A parede celular, ele é uma proteção a mais que vai além, vai depois da membrana plasmática. E aqui eu vou mostrar para vocês a membrana plasmática. Essa parte aqui, como se fosse um laranjazinha claro, quem não é daltônico vai entender, esse laranjazinha claro aqui, tá? Então aqui seria a nossa membrana plasmática, ok? Observe que nessa célula vegetal, isso aqui é uma célula vegetal, ok? Observe que nessa célula vegetal, se apresenta uma outra proteção. Ela tem uma proteção extra. Eu tenho aqui a minha membrana plasmática, que nós já falamos muito sobre membrana plasmática, e tem algo após a membrana plasmática. Esse algo após é justamente a parede celular, tá? Que está presente principalmente, aliás, está presente de forma especial ou unicamente nas células vegetais, isso aqui é uma célula vegetais, mas também em bactérias e em fungos. Ok, pessoal? Então fica por aqui o nosso encontro semanal, certo? E nós finalizamos aqui o nosso assunto de membrana plasmática. Valeu, grande abraço e tchau!